Bom dia. Estamos aqui com Carla Novaes. Ela é psiquiatra, psicanalista, membro de escola da EPFCL Rede Diagonal Brasil, que estará conosco no sétimo colóquio da EPFCL-RDB, né, cujo tema é a clínica do desejo. Carla, você ainda tem uma prática como psiquiatra, né? E eu gostaria de perguntar, na sua prática, né, como que você entende que o psiquiatra lida com a questão do desejo, né, que não tem essa formação, né, e que não tem essa escuta analítica? Como que lida com a questão do desejo nos atendimentos psiquiátricos? Bom, Rinaldo, obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite, né, para falar aqui um pouco com você. É uma pergunta difícil, não é uma pergunta simples, a pergunta que você me faz, mas pensando um pouco, eu diria que a questão do desejo na prática psiquiátrica, ela parte, primeiro, muito mais da noção do signo. E aí o desejo, né, para a psiquiatria entraria numa aproximação mais das questões relativas à psicopatologia da vontade. Então, a vontade para a psiquiatria é uma função psíquica que está relacionada à esfera do instinto e do afeto, mas também do intelecto e da motricidade. Veja só, em psiquiatria se fala instinto, né? Então, a questão da vontade é abordada a partir do que se chama volição ou ato volitivo, e que compreende etapas que vão da intenção, da deliberação, da decisão até a execução do ato. Então, a vontade está em relação com a motricidade, e para o psiquiatra, a vontade é um ato voluntário. Assim, um ato consciente. A dimensão inconsciente, vou deixar aqui em aberto, né? Então, em psiquiatria se fala em querer e não querer quando se aborda a vontade. E aí, essa questão da vontade, ela tem um capítulo muito pequeno dentro da psiquiatria, né? Porque ela é abordada muito mais a partir das suas alterações psicopatológicas dentro das síndromes psiquiátricas ou da nosologia psiquiátrica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se alguém tem uma redução da vontade, o psiquiatra chama isso de hipobulia, né? A hipobulia é um aspecto que acontece na depressão. Ou um outro exemplo, um aumento da vontade. Então, seria a hiperbolia, que estaria na mania. Você pode ter curtos-circuitos da vontade também, enfim. Então, mas essas alterações psicopatológicas, elas vão ter um tratamento usualmente psicofarmacológico, né? Então, a alteração da vontade, ela aparece aí, que eu estou colocando vontade, desejo, porque é essa aproximação que eu posso pensar como um adoecimento da psique, que vai dar um tratamento a essas questões com a medicação. E veja que aí que a psiquiatria não aborda a dimensão da implicação do sujeito em relação a isso. O que faz é uma tentativa de restituir ao paciente um estado de equilíbrio, de homeostase, de voltar a um status quo anterior, né? Então aí se recorre a uma compreensão neurobiológica e que hoje em dia há uma tendência muito grande à medicalização, né, dos sintomas. E eu acho que aí essa é uma questão problemática. E aí tentando responder a sua pergunta um tanto quanto difícil, né? Eu acho que o desejo do paciente para a psiquiatria não estaria muito bem em questão. Uhum. Certo. E com a escuta analítica, né? Como que ela pode ajudar, ah, mesmo nos atendimentos psiquiátricos, né? Se é possível, uma, essa
no final das contas, é essa a função, né? É lidar com a medicação quando é necessário, né? Uhum, Se é possível, a partir da escuta analítica, lidar de uma forma melhor, né? Que permita, né? Que o sujeito apareça e possa dar forma ao seu desejo, né? uhum. É, é, aí você está me fazendo uma pergunta, como é que entra, né, a psicanálise, e eu acredito que a psiquiatria e a psicanálise são duas disciplinas que dialogam, mas que têm abordagens diversas, né? E aí a psicanálise me permite um outro tipo de escuta das pessoas que não focaria, né? Essa escuta não foca em elencar sintomas e tratá-los, né? O que aí eu volto a dizer, né? Põe o sujeito em risco de ser muito medicado, de ser medicalizado e pouco escutado. Então, eu acho que a psicanálise permite uma abertura para a escuta dos pacientes. Ouve-se e pede-se que a pessoa fale, né? E aí se possibilita uma implicação subjetiva e que o sintoma, o mal-estar da pessoa possa estar numa outra relação, né? Eu diria que a pessoa deixa de ser paciente e passa a ser analisante, né? E essa abertura permite que a questão do desejo se apresente, uma vez que aí também tem-se uma dimensão que não é abordada pela psiquiatria, né, pelo psiquiatra, que é a dimensão do inconsciente. Mas você ia me fazendo uma pergunta? Você ia falando alguma coisa? Não, era mais para entender mesmo como que pode ajudar, né? Mesmo em atendimentos psiquiátricos, né? Porque a psiquiatria e a psicanálise, você falou essa questão do diálogo, que é possível, né? Mas elas têm objeto, né? E campo diferente, né? Uhum, Apesar dessas diferenças, né, que delimita a ciência, né, é, é possível, mesmo assim, um diálogo, né? E uhum, acho que é isso que você pôde expressar aqui, dividir aqui com a gente, né? No sentido de que a escuta analítica pode sim contribuir para o tratamento, mesmo o psiquiátrico, né? sim, assim, a psicanálise, ela vai, por exemplo, para mim, né, a psicanálise me ajudou e me ajuda, né, e eu acho que, mesmo num atendimento psiquiátrico, que ela permite, né, contribuir para que se evite excesso de medicação, né? E também dá a possibilidade de você dar um outro tratamento às questões que são apresentadas pelas pessoas que vêm buscar ajuda, né? Na medida que elas começam a se implicar no sintoma, com seus sintomas, elas começam a querer saber algo a respeito do que se passa com elas, né? Se o que se passa com elas tem alguma relação com sua história de vida, uma série de outras questões, e aí a gente vai sair da questão de considerar o desejo como algo que funcione de uma maneira reduzida, de um certo reducionismo, normalização, de uma normalização do desejo, né? Na dimensão de algo que estaria dentro de uma espécie de pré-formação orgânica, com vias previamente traçadas, como diz Lacan, né? E a gente sabe que o desejo não é bem, não aparece, não vai ser tratado bem por aí, né? E aí, na psicanálise, eu acho que a psicanálise me permite, mesmo na minha prática psiquiátrica, dar essa possibilidade de abertura para entender que o desejo dá voltas, vamos dizer assim. Eu me recordei, inclusive, Reinaldo, de uma poesia de Paulo Leminski, não sei se eu posso falar aqui, Por favor. Uhum. que talvez fale breve e diga um pouco dessa questão da abertura, né? Inclusive da abertura da escuta. E o pequeno poema se chama Volta em Aberto. Eu vou ler. Ambígua volta,
Em torno da ambiguïda, quantas ambiguidades se pode cometer na vida? Quem parte leva um jeito de quem traz a alma torta. Quem bate mais na porta? Quem parte ou quem torna? Então, Paulo Leminski, um poeta genial, né? Um poeta que muito viveu e teve as voltas com várias questões. E eu acho que aqui nessa poesia ele traz um pouco essa questão da abertura, né? Que a escuta analítica permite para que isso fale. Acho que é isso que eu teria a dizer para você. Bom, eu agradeço a sua generosidade de estar compartilhando aqui, e nos veremos nos dias 12, 13 e 14 de outubro, no sétimo colóquio. Até lá, cara. Até lá, Reinaldo. Até o sétimo colóquio em Belo Horizonte.